Você, por exemplo. Se você está realmente interessado numa discussão inteligente e profunda sobre o nosso país, bem diferente desse puxa aquilo de todas essas revistas que tem por aí, a nossa proposta é esta: teoria e debate. Providencie a sua assinatura nos nossos diretórios. Governo Paralelo. Você acabou de assistir o pensamento do governo paralelo sobre as questões econômicas e as questões agrícolas. Mas tem outros problemas graves nesse país que você precisa conhecer como pensa o governo paralelo. Um deles é a educação e o outro é o Nordeste brasileiro. Governo Paralelo, Nordeste. O programa do governo paralelo para o Nordeste, apresentado em 15 de dezembro passado, muda a ênfase da questão nordestina, que deve ser recolocada como uma questão nacional e não jogada na última gaveta das questões menores. Ele se articula em 3 planos distintos. O primeiro, das ações transformadoras de longo prazo que impulsionam o desenvolvimento econômico. Ela se concreta em uma política vigorosa de reforma agrária. O segundo ponto, na regionalização das grandes políticas nacionais, com incidência especial em cada uma das regiões brasileiras e especialmente no Nordeste. O terceiro, o da instauração da propriedade dos trabalhadores no mesmo plano das demais formas de propriedade, como a pública, a estatal e a dos empresários privados, para dar consequência no plano econômico à liberdade política, que é postulado básico da democracia. O segundo plano é o das ações compensatórias, porque não esperamos que os resultados de longo prazo do desenvolvimento econômico atenuem a situação dos nordestinos. É preciso uma ação decisiva, corajosa, por parte do Estado, para corrigir imperfeições e desigualdades que já podem ser corrigidas. O terceiro plano é o chamado plano das ações emergenciais, dentro do qual se destaca o velho e conhecido drama dos nordestinos, que é a questão das secas. Tratá-la como uma questão social, tratar os trabalhadores, pagar-lhes salários e não tratá-los como mendigos, organizar as frentes de trabalho com a sua cooperação, aproveitar a oportunidade para implementar imediatamente a reforma agrária, dirigir os trabalhos para as pequenas propriedades e não para as grandes. Esta é a nossa proposta para o governo paralelo para o Nordeste do Brasil. Governo Paralelo, Educação. Nenhum problema ameaça mais o futuro do Brasil do que o estado em que está a educação dos nossos jovens e de toda a nossa população. Nenhum problema envergonha mais o país do que ter apenas 18% de suas crianças terminando o curso secundário. E nenhum problema é mais fácil de ser resolvido daqueles que nós temos hoje do que educar nossos jovens e toda a nossa população. O governo paralelo do Partido dos Trabalhadores apresentou desde setembro e vem desde então discutindo em todo o país a sua proposta para resolver o problema da educação brasileira. 5 pontos nós prevemos que transformariam o país do seu estado de calamidade na educação para ter uma população educada e instruída. Primeiro, é nenhuma criança fora da escola. Educação para 31 milhões de crianças que nós temos nesse momento, da primeira série do primeiro grau à última série do segundo grau. O segundo é uma universidade que tem a qualidade que nós necessitamos e, ao mesmo tempo, compromisso para resolver os problemas do país e de sua população. O terceiro é o ensino técnico, que seja capaz de formar pessoas para contribuir nas técnicas que necessitamos para o desenvolvimento brasileiro e também para entender o papel de cada um deles na sociedade que nós desejamos. Quarto, é um programa de alfabetização que faça com que nenhum adulto nesse país deixe de saber ler. Quinto, é um programa de educação para todos, não apenas aqueles que não têm instrução, mas também aqueles que são instruídos, mas que não estão educados para entender os problemas e formular alternativas para o nosso país. Um programa de educação através da televisão, dos jornais, da rádio, de todos os meios de comunicação. Tudo isso é fácil e está às mãos da gente fazer.
O Brasil dispõe de quantos professores necessite para as suas escolas. O Brasil dispõe do cimento, do tijolo, do equipamento necessário para montar suas escolas, das redes de televisão para educar a sua população em geral. Basta que nós decidamos que educação é prioridade, que educação é o objetivo número 1 e principal de um povo e de um país. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade diante da crise que o país atravessa. É preciso reconhecer que nem sempre tem cumprido um papel positivo. Agiu mal quando permitiu o confisco indiscriminado da sua poupança e quando permitiu o arrocho do seu salário. É que o Congresso, na maioria das vezes, se submete ao poder econômico e à tutela do governo. A bancada do PT nada tem a ver com isso. Sistematicamente, temos votado a favor das reivindicações populares e dos interesses maiores do país. Somos 35 deputados e um senador. E juntamente com os deputados e partidos progressistas e democráticos, estamos empenhados em mudar o Congresso. Primeiramente, garantida a sua autonomia como poder legislativo em relação ao governo federal. Por isso, toda a nossa bancada votou pela limitação das medidas provisórias. Queremos democratizar as decisões do Congresso, moralizando-o e dando transparência ao seu funcionamento, para que ele se torne acessível às exigências e à pressão da sociedade civil. A nossa bancada, ouvindo a sociedade civil, encaminhará, na forma de projeto de lei, as propostas que vocês viram nesse programa e outras que devem compor uma pauta de prioridades, para que em caráter de urgência nós possamos decidir, com debate, com discussão, com divergência, uma lei salarial justa e digna para os trabalhadores. A garantia dos direitos aposentados na lei de custeio e benefício da Previdência, acabando com a corrupção e a maracutaia no sistema previdenciário brasileiro. Uma política agrária que elimine a violência no campo e garanta a produção de alimentos desse país. Uma nova lei dos aluguéis, justa e reorganiza o sistema financeiro de habitação. Uma lei tributária que penaliza as grandes fortunas e não os assalariados e aqueles que produzem nesse país. Interrompemos agora a nossa programação para transmitir diretamente do Brasil Real. No governo Collor, o problema da terra no país continua intocável. Centenas de milhares de trabalhadores rurais que poderiam estar produzindo alimento para todos os brasileiros se encontram assim, acampados em estreitas faixas de terra à beira de estradas. São 118 acampamentos como este aqui, no Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo. Milhões de hectares de terra permanecem nas mãos de poucos proprietários, sem produzir nada, reservados para especulação imobiliária. Esta é a cidade de Rio Maria, no sul do Pará. Trabalhadores rurais de várias partes do país vieram participar de uma manifestação de protesto contra o assassinato de Expedito Ribeiro de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Aí um tanto de gente desse aí, tudo pai de família aí que morre aí, e aí os outros ficam aí, fica até no caso também de morrer, que não pode possuir nada, que os caras vêm e matam. Muitos deles aí que pelejam para possuir uma terra, os fazendeiros mandam matar. Os proprietários moram pro sul do país, outros estados diferentes. Os trabalhadores, por sinal, migrantes de outros estados, chegando sempre, não encontrando terra para trabalhar, vão colocar seus assados nessas áreas. Depois que está lá dentro, 1 ano, 2 anos, aparece alguém dizendo que é fazendeiro e perseguindo os trabalhadores. E com isso, de vez em quando, tombam trabalhadores nessa luta. Quando matam uma pessoa, muitas vezes, em muitos momentos, eles também esquartejam o corpo, eles decepam a orelha, cortam pedaços de partes do corpo, ou queimam, ou impedem o sepultamento, ou lançam os corpos aos animais. São mecanismos e formas de aterrorizar os que sobrevivem. Companheiro que tomba, a gente sabe que é duro. Nós já perdemos muitos companheiros, mas nós precisamos agora, daqui para frente, dizer um chega.
basta. Como aconteceu nos governos militares e no governo Sarney, continua o massacre dos agricultores e a impunidade dos criminosos e seus mandantes. O governo ignora a violência no campo e não cumpre a promessa de uma verdadeira reforma agrária no Brasil. Veja agora as principais realizações das prefeituras do PT em todo o país. Piracicaba, Cosmópolis, João Monlevade, Diadema, Icapuí, Santo André, Jaboticabal, Porto Alegre, Santos, São Paulo, É claro que nós poderíamos mostrar para vocês o programa inteiro, obras como essas. Aliás, tá assim de político que só sabe fazer isso na televisão. Mostra até obra que não fez. Mas isso todo mundo já sabe. As prefeituras do PT fazem obras que são realmente necessárias. Essa é a sua obrigação. Mas é evidente que elas não se limitam a isso. Como representam o pensamento de um partido sério, as prefeituras do PT, elas defendem o interesse da maioria da população. É claro que tem muita gente aí que não gosta desse tipo de opção. Em Santos está localizado o maior porto da América Latina. Ele abriga 40 mil trabalhadores que, com suas famílias, perfazem um total de 160 mil pessoas, 1/3 da população da cidade. Em fevereiro, o governo federal resolveu demitir de uma só vez, sob o pretexto de resolver questões salariais, nada menos do que 5.372 trabalhadores portuários. A reação foi imediata. Os sindicatos organizaram-se, atraíram para a luta também as mulheres dos trabalhadores portuários e a região ficou convencida de que tanto o comércio como a indústria teriam consequências gravíssimas, porque a perda do poder aquisitivo do trabalhador logo se faria sentir. Desta maneira, a Prefeitura de Santos decidiu decretar estado de calamidade pública e no dia 28 de fevereiro, a cidade parou de maneira organizada e silenciosa para fazer com que Brasília entendesse o grito de alerta contra uma política equivocada que visava, antes de mais nada, a recessão e o desemprego. Sob a coordenação do Poder Executivo representado pela Administração Democrática e Popular de Santos, a cidade passou novamente a ser a cidade da resistência. E a administração do Partido dos Trabalhadores, em Santos, como também em outras cidades do Brasil, significa uma característica central. Não só atos administrativos, mas principalmente atos políticos que garantam a sobrevivência dos trabalhadores, a sobrevivência dos setores médios, dos empresários que são aliados nesta luta e também a qualidade de vida que uma política recessiva teimava em querer nos tirar. Nós, em Porto Alegre, com os nossos aliados, o PCB e o PSB, governamos a cidade buscando priorizar obras e serviços de caráter popular. Nós, desde 89, passamos a discutir aberta e publicamente o orçamento da cidade com a população, ouvindo os mais diferentes segmentos da cidade, participando de reuniões nos bairros, nas vilas, convocando as entidades da sociedade civil para discutir as coisas da cidade. Não só as obras a serem feitas, portanto a despesa, mas também a receita, como ela deve ter uma nova configuração
a renda da cidade e como deve ser justamente distribuída na cidade através de obras e serviços a serem executadas pelo poder público, portanto, através de uma política tributária correta, fazendo com que a renda concentrada nos bolsões mais aquinhoados da cidade possa circular melhor através da ação do governo para os bairros, para as vilas, para as áreas onde há a população mais necessitada. Nós, conversando com a população, tivemos que corrigir, inclusive, uma prioridade que havíamos levado nas discussões da nossa ação na cidade. A população nos disse: a prioridade 1, onde vocês devem investir o maior volume de recursos, é saneamento básico. A partir daí, começamos a aplicar milhões de dólares na extensão da rede d'água, na substituição da rede apodrecida, na extensão da rede de esgoto, na capacitação das nossas hidráulicas para a produção de água potável, no trabalho, inclusive, de recuperar a balneabilidade e a potabilidade do nosso rio Guaíba, e em obras de saneamento, outros além da pavimentação comunitária definida pela própria população, quais as ruas. E atrás e junto com estas obras, nós estamos também desobstruindo canais, criando canais novos de participação do povo, do cidadão organizado nas suas uniões de vilas, nos seus bairros, nas suas associações, e dele como cidadão no governo da cidade. Se você pensar bem, você vai encontrar essas características em cada uma das cidades do país que nós governamos. Aqui em São Paulo, o governo democrático e popular do PT tem feito esforços extraordinários e tem conseguido resultados concretos em áreas como saúde, habitação, creche, abastecimento. Mas essa experiência de 2 anos de governo nos dá a viva consciência de que os maiores e principais problemas de nossa cidade, a solução desses problemas não depende apenas, nem sobretudo, do governo local. Depende muito das políticas e da ação do governo federal. Temos clareza também da importância, do peso, do cargo da maior cidade do país na busca de interferir nas ações e nas iniciativas do governo federal. Por isso, nós temos procurado jogar o peso do nosso cargo, do cargo que o povo da cidade nos confiou, para, junto com outros prefeitos, inclusive prefeitos do PT e prefeitos de outros partidos, na construção da Frente Nacional de Prefeitos, que tem se constituído numa ferramenta importante em defesa dos interesses municipais. Já conseguimos, por exemplo, conquistas importantes como a rolagem da dívida externa dos municípios por 20 anos, com 5 anos de carência. Conseguimos também que o repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal para as prefeituras, viessem mais rapidamente, porque levava mais de 30 dias, o que já chegava bastante desvalorizado. Nós conseguimos também desencadear uma campanha nacional em torno da reforma tributária, o que permitiu projetos de lei aprovados pelas câmaras municipais que contribuíram para que as prefeituras do país inteiro pudessem contar com uma receita maior e dessa forma poder enfrentar melhor os graves problemas que existem em todas as cidades do nosso país. São iniciativas como essas e a compreensão da forma de governar que, na nossa avaliação, de uma certa forma caracteriza o modo petista de ser governo. O PT no governo é assim. Administra pensando na maioria da população. Não tem como prioridade os bairros mais ricos, as empreiteiras, os 10%. Quem vota no PT tem garantia de qualidade. Não fique parado. O Brasil é mais forte do que ele. Interrompemos agora a nossa programação para transmitir diretamente do Brasil Real. Delegacia Regional de Trabalho de São Paulo. Nunca antes houve tanto movimento aqui. Milhares de trabalhadores que perderam seus empregos vêm dar baixa na carteira profissional.
Só na Grande São Paulo, calcula-se que 1 milhão de pessoas ficaram sem trabalho depois do Plano Collor. Você está desempregado há quanto tempo? 40 dias. E o senhor está desempregado há quanto tempo? 9 dias. E o senhor desempregado há quanto tempo? 7 meses. E o senhor? 1 mês. E o senhor? 1 mês. Esta é a consequência mais dramática da pior recessão econômica já registrada na história do país. Uma recessão provocada para acabar com a inflação que não acabou. Aqui termina uma história e começa outra bem mais difícil, a de encontrar um novo trabalho. Os desempregados se reúnem em grupos por toda a cidade, tentando se ajudar na procura de um serviço. Nós estamos desse jeito, a gente já está vendo aí, todo mundo desempregado aí, falta de serviço. O que ele prometeu até agora não cumpriu, que ele falou que ia dar camisa para os descamisados e dar calçado para quem dá descalço. No fim é o que nós está aí, ó. Está no sofrimento danado aí que você está vendo aí, ó. Está muito difícil. Difícil porque nós está passando fome. Eu moro em Maringá, no Paraná, certo? Saí para procurar serviço aqui há vários dias e não está dando nada certo. E também para lá não vou voltar mais não. Mas não foi só o desemprego em massa que a recessão provocou. Como sempre acontece, se arrochou salários para acabar com a inflação que não acabou. O que você ganha, você mantém a sua casa praticamente quase morrendo de fome, porque não dá para comprar nada. Mesmo com as coisas congeladas, e o salário também está muito baixo. Nosso salário é sempre congelado. Na tabela da FUNAB aí, carne, arroz, feijão, aumenta tudo. Nosso salário não é nada. Para nós tá mal, tá. Para o povo brasileiro tá mal. Tá muito mal. Não fique parado. O Brasil é mais forte do que ele. Você se lembra do mundo que você conheceu? Aquele velho mundo dividido em dois. De um lado, as ditaduras do leste europeu que se diziam socialistas. E de outro, as potências capitalistas. No leste europeu, tudo isso mudou. Os trabalhadores e a juventude derrubaram o Muro de Berlim e as ditaduras burocráticas já não existem mais. Depois desses acontecimentos e com as atuais mudanças na União Soviética, as potências capitalistas tentam provar que o seu modelo econômico é o único capaz de gerar felicidade num mundo perfeito de produção e consumo. O que eles tentam esconder é o fracasso do capitalismo em 2/3 dos países do planeta, onde se vive em estado de miséria absoluta. Mais do que isso, apesar da riqueza produzida, a fome, a miséria, a violência, as doenças aumentam cada vez mais na África, na Ásia, na América Latina, exatamente como acontece aqui no Brasil. O Partido dos Trabalhadores não foi surpreendido pelos acontecimentos do leste europeu, por uma razão muito simples. Ele não estava comprometido politicamente com aquele modelo de socialismo que lá entrou em declínio, em colapso. Nós sempre pensamos o socialismo como um projeto de organização social e política da sociedade que articule de forma muito clara justiça social e liberdade. Da mesma forma, nós não nos deixamos de maneira nenhuma entusiasmar pelo espetáculo daquilo que poderíamos chamar de capitalismo real. Isto é, este modelo de organização econômica e política responsável em mais de 100 países do mundo por um processo de exclusão social, de marginalização política e mesmo em alguns países como os Estados Unidos e a Inglaterra, de concentração de renda. Por essa razão, que quando nós pensamos numa nova ordem econômica e numa nova ordem política, nós pensamos que essa ordem deva se fundar basicamente, não somente na inovação tecnológica, na modernidade, mas basicamente em valores que privilegiem concretamente a situação dos trabalhadores e privilegiem particularmente os problemas da liberdade e da legalidade. Não pode haver liberdade em algumas regiões do mundo e em outras não. Não pode-se lutar pela liberdade no Kuwait e manter o Panamá ocupado. É por essa razão que nós buscamos um esquema de alianças políticas internacionais com forças socialistas e democráticas capaz de reconstruir esse projeto de socialismo que una liberdade e justiça social. Nós não somos uma força crepuscular do socialismo. Nós somos uma força emergente daquilo que de novo existe no mundo de hoje. Olha a camiseta! Vai querer uma camiseta? Vai levar a camiseta aí, hein? Vai querer a camiseta? Peraí, gente, é sério.
O PT não arrecada dinheiro com caixinhas desonestas e contribuições duvidosas. Para continuar na luta, ele só conta com a gente. Com você participando das festas e das rifas, passando no seu diretório, comprando os botões, camisetas e os adesivos do primeiro congresso. Fazendo assim, você estará ajudando o nosso partido a construir um Brasil mais digno e honesto. Ah, e aproveita as nossas ofertas especiais para mandar uns recadinhos para ele. Você não pode perder as sensacionais ofertas do PT com descontos especiais. Muito especiais para você. Camisetas Collor, de colorido só a roxo. Nosso Aquilo não aguenta mais. Tô roxo de raiva. De 1.500 por apenas 1.499 cruzeiros. Material do primeiro congresso. Botões de 50 por apenas 49 cruzeiros. Adesivos de 200 por apenas 199 cruzeiros. Não perca esta oferta de desabafar. Venha correndo. Faça sua voz ser ouvida em Brasília. Proteste contra o desemprego e a recessão. Participe das comemorações do dia 1º de maio. Companheiros e companheiras, no dia 30 de janeiro deste ano, nós criamos o Fórum Nacional contra a Recessão e a Fome. Neste fórum participam as centrais sindicais, os partidos políticos progressistas e entidades da sociedade civil. Nós temos uma tarefa, é impedir a recessão em nosso país. Assim como fizeram os trabalhadores portuários, impedindo a demissão de 5.000 trabalhadores no porto. Assim como fizeram os metalúrgicos em São Bernardo, impedindo que houvesse também uma demissão de 5.000 trabalhadores da Auto Latina. Neste momento, nós temos que nos dar as mãos. Os trabalhadores, os aposentados, a dona de casa, o estudante, o profissional liberal, porque juntos nós podemos impedir que haja arroxo salarial, nós podemos impedir que haja desemprego. Ou seja, juntos nós podemos conquistar as nossas reivindicações. Assim como no 15 de março nós fomos às ruas em todos os estados desse país, protestamos contra o governo Collor. Agora, também nós estamos programando para o dia 1º de maio uma manifestação unitária entre as centrais. Estamos convocando todos para irem para as praças nessas manifestações do 1º de maio. O trabalhador aposentado, a dona de casa, o profissional liberal, o estudante, todos os trabalhadores juntos, gritando a uma só voz. Basta de roubo na Previdência, basta de arroxo salarial, basta de desemprego. Nós precisamos de uma política salarial, nós precisamos viver com dignidade, nós precisamos viver sorrindo e de cabeça erguida nesse país. E nós temos que, no mês de maio, preparar uma greve geral para que os trabalhadores também, juntos, digam ao governo Collor: nós não queremos a recessão, nós não queremos perder emprego, nós queremos um salário digno. Agora você vai ver as opiniões de importantes políticos brasileiros sobre o primeiro congresso do PT. O PT foi um partido fundado com teses socialistas. Com as mudanças ocorridas no mundo, esperamos que esse congresso possa adaptar o PT à nova realidade mundial e dentro de um contexto nacional. Em nome do Partido Comunista Brasileiro, quero saudar o Congresso do Partido dos Trabalhadores, o seu primeiro congresso. E eu espero que ao final dos trabalhos reafirmem o socialismo e a democracia como um valor fundamental. O que eu espero da reunião do Congresso do PT é que o PT realmente se consolide. Eu acho que é muito importante no jogo político brasileiro que exista um partido com a história que teve o PT, que eu acompanhei de perto e desde o início, e que hoje é um partido que tem uma enorme repercussão nacional. É preciso também que ele tenha, portanto, uma linha política que seja consensual, ou pelo menos amplamente apoiada pelos seus partidários e militantes, e que isso permita o que é essencial na democracia, que nós possamos, então, começar a discutir no que estamos de acordo, no que não, fazer as alianças necessárias quando for necessário, porque eu acho que o PT tem todas as condições para, com esse Congresso, se firmar como um partido fundamental para a democracia brasileira. Eu acredito que o Congresso do Partido dos Trabalhadores é muito importante para colocar alguns temas. Eu tenho certeza que dois temas da maior importância para que o Partido dos Trabalhadores possa ter uma definição clara são o tema do meio ambiente e o tema das minorias, especialmente das nações indígenas. Portanto, se neste Congresso do Partido dos Trabalhadores
Trabalhadores, se puder avançar concretamente nessas temáticas, eu acho que isso dará uma grande contribuição para a sociedade brasileira. A nossa expectativa é que um congresso que se realiza num momento tão importante como esse possa aumentar a confiança dos trabalhadores e dos oprimidos em que a causa da liberdade e do socialismo, muito ao contrário do que se fala, ela permanece viva e como esperança dos povos de todo o mundo. Estará o PT preparado para modernizar sua plataforma ou ele continuará apegado a dogmas antigos da ineficiente economia de comando? Primeiro Congresso do PT. Esta discussão vai tomar conta do Brasil. O PT realiza o seu primeiro congresso no momento em que o mundo passa por profundas mudanças e o Brasil enfrenta a sua pior crise econômica e social. O PT já realizou 7 encontros. Agora faz um congresso. E o nome tem uma razão. Nós queremos enfrentar o desafio de apresentar para a sociedade brasileira um projeto para tirar o Brasil da crise, reafirmando a vocação do PT para ser governo, reafirmando a vocação do PT de ser um partido socialista democrático. Nosso socialismo é o socialismo do PT que lutou contra a ditadura. É o socialismo do PT que apoiou a luta dos trabalhadores na Polônia contra a burocracia socialista naquele país. Mas este não será um congresso só dos petistas. Será um congresso principalmente para os trabalhadores, para os humildes deste país. E será um congresso para a sociedade. Nós queremos dialogar com os partidos políticos progressistas, com as igrejas voltadas para o povo, com a juventude, com a universidade, com os sindicatos, com os movimentos populares, para juntos construirmos neste congresso uma proposta política para construir um Brasil feliz, um Brasil digno. Não perca! Grande festa de lançamento do Congresso do PT. Dia 30 de abril em São Paulo, com a presença de Lula e das principais lideranças do partido. Vai ser no Palmeiras a partir das 7 da noite, uma noite de muita lambada. Não deixe de ir. Neste programa, além das críticas que eram necessárias ser feitas, nós quisemos mostrar que o Brasil é um país viável. Por isso, apresentamos proposta. O Brasil, que tem uma base intelectual fantástica, embora hoje esteja desmotivada. O Brasil, que tem uma base industrial extraordinária, embora hoje esteja sendo sucateada. O Brasil, que tem um bom movimento estudantil, um bom movimento sindical, que tem uma base na agricultura fantástica, embora também hoje esteja sucateada, pode ser um país desenvolvido. Pode ser um país altamente desenvolvido se os nossos governantes deixarem de olhar para o exterior e começarem a olhar para o Brasil. Os nossos problemas poderão ser resolvidos a partir do Brasil, não a partir do exterior. Não adianta o presidente da República ficar vendendo a ideia de que vai levar o Brasil para o primeiro mundo, para a modernidade, apenas abrindo as fronteiras para produtos estrangeiros entrar aqui no Brasil. Porque o que está acontecendo hoje é que se pode até comprar um carro americano. É que se pode até comprar um uísque estrangeiro. Se pode até comprar um perfume francês. Mas está faltando na prateleira do supermercado arroz. Está faltando feijão. E possivelmente amanhã comece a faltar pão. Portanto, é importante ser humilde. É importante perceber que nós temos condições de resolver os nossos problemas a partir de nós mesmos. A partir da vontade política de investir no setor industrial. A partir da vontade política de investir no setor agrícola, a partir da vontade política de investir na educação, de investir na saúde. Porque modernizar o Brasil não é importar produtos estrangeiros. Modernizar o Brasil é calçar esse povo, é dar comida para o nosso povo, é não permitir que meninas de 15 anos se prostituam a troco de um prato de comida. Modernizar esse país é construir escola para todas as crianças, alfabetizar os analfabetos, gerar emprego para os desempregados, fazer política agrícola para evitar o êxodo rural, construir casa para os desabrigados, para aqueles que dormem embaixo de ponte. Para isso é preciso humildade, competência da articulação política, vontade de conversar com a sociedade, vontade de respeitar a democracia da sociedade civil. Por isso nós precisamos
enquanto cidadãos, dirigir o destino do Brasil. Vamos nos organizar em sindicato, nos partidos políticos, nas escolas, nas entidades e vamos fazer valer os nossos direitos. Eu quero dizer para vocês uma coisa do fundo da minha alma. Eu acredito no Brasil. Eu acredito em você. E eu estou confiante de que mais dia menos dias nós iremos construir um Brasil efetivamente moderno. Um Brasil sem criança na rua, sem trabalhador desempregado, sem trabalhador expulso do campo. Um Brasil em que todos nós nos orgulhemos do Brasil. Uma canção, o prazer de cantar, e em nossas mãos o poder de mudar. Feliz que carrega no peito esse sonho de liberdade, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. Corajosa esperança que vai fundo buscar. Estamos chegando ao final de mais um programa nacional do PT. Aqui você viu esta cena e ficou roxo de raiva. A poupança é sagrada. Você viu também as principais obras do governo Collor. As propostas do governo paralelo para o nosso país. Brasil urgente, as terríveis consequências da recessão. Não se esqueça, em setembro, a Rede Povo está de volta. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. Pra fazer com vontade e sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Pra fazer com vontade e sem medo de ser, sem medo de ser feliz. De verdade, um novo país, sem medo de ser feliz. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz. Gente na praça, nas ruas, e assim vai valer a pena. Brilha a estrela serena, clareando caminhos verdes. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz, pra fazer